Se você se cansa com homens, o que fará com cavalos? Deus fez essa pergunta a um jovem profeta muito novo que estava no seu limite, rejeitado pela sua própria família. Parece uma pergunta muito dura, mas tem algo poderoso escondido aí, que pode mudar tudo para você hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mari Zignago. Que maravilha poder te receber aqui. Mais uma semana para a gente estar ali recebendo um pouquinho da palavra de Deus juntinhas nesse momento. E hoje eu quero contar para você uma história, a história de um homem que chegou no seu limite e teve uma conversa muito honesta com Deus. O nome dele era Jeremias. E talvez você se identifique com ele mais do que você possa imaginar. Abre aí comigo em Jeremias 12:5, que diz assim, ó: Se te cansas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se não te sentes seguros numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? Bem, Jeremias tinha aproximadamente 20 anos quando Deus o chamou. Ele era de uma família de sacerdotes de uma cidade chamada Anatote, que ficava ali a apenas alguns quilômetros de Jerusalém. Imagina a cena: um jovem extremamente tímido, que quando Deus o chama, ele fala: Ah, Senhor, mas eu não sei nem falar, sou apenas uma criança. Mas Deus já tinha escolhido antes mesmo de nascer, para ser e para efetuar, na verdade, uma grande obra. E Jeremias aceita o seu chamado. E qual era a mensagem que Deus deu a ele? Uma mensagem dura, uma mensagem que ninguém queria ouvir. Ele dizia que Jerusalém iria cair, que a Babilônia iria destruir a cidade, que o templo ia ser devastado. Imagina isso, gente. Ele falava também sobre muito arrependimento. Você consegue imaginar? Um jovem tendo que pregar isso para reis, sacerdotes, para o seu povo inteiro. Muito duro, né? Infelizmente não foi fácil. E sabe onde começou a rejeição dele? Não foi com os reis, não foi com os sacerdotes, foi em Anatote, foi na própria cidade, foi na própria família. As pessoas que o conheciam desde criança, que viram crescer, que deveriam apoiá-lo, essas mesmas, elas começaram a se voltar contra ele. Elas zombavam dele, elas diziam que ele era um falso profeta, ameaçavam a sua vida. E tem um detalhe: o próprio pai de Jeremias, que é Euquias, né, que era Euquias, ele era um sacerdote e não defendeu o filho. A própria família conspirou contra ele. Jeremias estava ali sozinho, pregando uma mensagem que ninguém queria ouvir, rejeitado pelas pessoas mais próximas. E não via nenhum arrependimento, né? Porque ninguém, na verdade, se arrependia, ninguém mudava. E foi nesse contexto que Jeremias chegou no limite. Ele foi falar com Deus. E olha, ele foi com uma conversa honesta e foi com um desabafo real. Eu quero que você leia comigo os versículos do 1 ao 4. Eu vou ler aqui juntinho. Eu preciso que você abra na sua Bíblia também. Que diz assim: Ó Senhor, tu és justo quando apresento a minha queixa perante ti. Contudo, desejo falar contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro? Tu o plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre próximo dos seus lábios, mas longe do seu coração. Tu, porém, me conheces, ó Senhor. Tu me vês e provas a minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa para o dia da matança. Até quando a terra lamentará e todo capim do campo secará? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que nela habitam. Pois disseram: Ele não verá o nosso fim. Olha que desgaste, olha que coisa que ele fala para Deus. Mas aí veio a resposta do Senhor. E a resposta não foi tão reconfortante que gostaríamos de ouvir. Deus diz a Jeremias: Olha, se você corre com os homens que vão a pé, imagina você competindo com cavalos.
Deus não estava dizendo, ah, coitadinho, deixa eu facilitar as coisas para você. Não. Ele estava dizendo, Jeremias, o que você está enfrentando agora é só o começo. Vem coisa muito pior aí pela frente. Parece duro, né? Parece até insensível, mas não é. Deixa eu te explicar o que Deus estava realmente fazendo. Deus estava dizendo, Jeremias, você está se cansando com a rejeição da sua família, da sua cidade, mas meu filho, você ainda vai ser rejeitado por reis. Você ainda vai ser preso. Você ainda vai ser jogado numa cisterna para morrer. Você vai ser espancado, acorrentado, levado ao Egito à força. Os homens a pé eram a oposição de Anatote. E os cavalos ali seriam os reis Joaquim, né, Zedequias, autoridades poderosas, sistemas assim inteiros se voltando contra ele. Mas olha o que Deus estava fazendo. Deus estava preparando Jeremias. Ele estava dizendo, ó, se você não aprende a permanecer, meu amor, firme agora com essas rejeições, que são poucas, você não vai aguentar o que vem pela frente. Deus não estava sendo insensível, ele estava fortalecendo o próprio profeta para essa jornada que iria vir. E sabe o que é lindo? Jeremias ele não desistiu. Ele ouviu essa palavra dura, ele entendeu que as coisas piores viriam e mesmo assim ele escolheu permanecer. Ele escolheu continuar pregando, ser fiel e tudo o que Deus disse de fato aconteceu. Vieram todas as prisões dos cavalos, veio a cisterna, veio o sofrimento, mas Jeremias estava preparado, porque ele não desistiu nos homens a pé. Ele se fortaleceu naquelas pequenas batalhas e quando as grandes batalhas chegaram, ele permaneceu firme. E hoje, né, milhares de anos depois, nós ainda lemos o livro de Jeremias, ainda somos impactados com suas palavras, ainda aprendemos com a sua fidelidade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os homens a pé que você enfrenta hoje? Talvez seja aquela rejeição que você passa na igreja, uma incompreensão de uma amiga, de um amigo, uma porta que não se abre, aquela crítica injusta, aquela espera, sabe, que parece não ter fim. E você fala: eu estou cansado. Será que vale realmente a pena? Será que eu aguento mais? E Deus está dizendo hoje com muito amor: cuidado para você. Se você se cansa com isso, o que você vai fazer quando os desafios maiores vierem? Porque eles vão vir. A vida não fica mais fácil. O chamado não fica mais leve. As batalhas não diminuem. Elas só aumentam. Mas aqui há uma boa notícia. O que você está enfrentando agora não é para te destruir, é para te preparar e fortalecer. Cada homem a pé que você enfrenta e supera, cada vez que você escolhe permanecer quando deseja mesmo desistir, cada vez que você se compara, cada vez que você, na verdade, escolhe perdoar e não revidar, você está sendo treinada a correr com cavalos. Jeremias viveu aproximadamente 40 anos de ministério, 40 anos pregando uma mensagem que ninguém queria ouvir, sendo rejeitado, perseguido, sabe, sofrendo. Mas no final da vida, quando ele estava lá em Jerusalém, na verdade, quando ela caiu e quando tudo aquilo que ele profetizou de fato se cumpriu, sabe o que aconteceu? O rei de Babilônia, o próprio Nabucodonosor, deu ordens para que Jeremias ele fosse bem tratado. Ele foi o único profeta que teve essa honra. Deus o honrou. Deus o sustentou, sabe? Ele guardou Jeremias. Os homens a pé não derrotaram nem, sabe, os cavalos, porque ele permaneceu fiel. E você? Você vai desistir nos homens a pé? Ou você vai permanecer, sabendo que Deus está preparando algo muito maior? A escolha é sua. Mas saiba, Deus está com você. Ele não te abandonou. Ele está te fortalecendo. E quando os cavalos chegarem, você estará pronta, assim como Jeremias esteve. E se essa história tocou você, deixa aqui nos comentários assim, ó. Eu estou disposta a enfrentar os cavalos.
E uma coisa muito importante, se inscreve aqui no canal para você receber mais histórias bíblicas que vão fortalecer na sua jornada. Não deixe de compartilhar com alguém que está querendo desistir. E essa história de Jeremias talvez possa ser aquilo que a pessoa precisa ouvir hoje, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até semana que vem. Deus te abençoe.